É muito importante, gente. Por que a gente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que a gente crê naquilo que a gente crê? Alguém arrisca a resposta? Hã? Por causa da palavra de Deus. Não é isso? O que está escrito nesse livro nos fez entender e nos fez saber que Deus criou todas as coisas e Ele escolhe o homem para se relacionar com o homem, Ele cria o homem, cria a mulher, houve a queda, aí Ele reinicia em Noé, depois de Noé ele viu que não era suficiente e ele funda em Abraão um povo através do qual ele traria à terra o Messias, e esse Messias que os judeus pensavam que era só para eles, Deus estava trazendo o Messias sobre toda a terra para a redenção de toda a terra, e ele morreu, ele ressuscitou e ele prometeu que vai voltar e que nós também ressuscitaremos. Amém, gente? Às vezes a gente esquece dos fundamentos da vida cristã. E a gente não lê a Bíblia. Ou então lê a Bíblia sem entendimento. Ou sem procurar entender a palavra de Deus. E isso interessa só uma pessoa, a Satanás. Interessa apenas a Satanás que você não conheça quem Deus é, seu caráter, seu propósito e suas promessas. E para você conhecer isso tudo e discernir o que é verdade, o que é mentira, você precisa de conhecer as Escrituras. Ok? E hoje, graças a Deus, nós temos ótimos autores que escrevem comentários bíblicos que você pode comprar para você ler a sua Bíblia com um comentário bíblico do lado, para você entender qual é o contexto que aquele texto foi escrito, porque às vezes a pessoa pega um texto, tira do contexto e transforma em pretexto. E assim nascem as heresias. E quando a gente pensa que não, a gente está praticando uma fé torta. E isso nos debilita. E aí, quando acontece uma pandemia, os crentes que deveriam ser os caras mais fortes da face da terra, fica todo mundo baqueado. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Não conhece as promessas. Deus não desceu do trono porque teve uma pandemia. Deus não perdeu poder. Satanás não está ganhando o jogo. O mundo está um caos, sim. Mas Deus está permitindo com um propósito. O Deus que é amor também é o Deus que executa juízo também. O mundo hoje jaz no maligno e toda forma de impiedade é amplamente propagada. Então, não se engane, a porta está aberta, a graça está aí sobre toda a terra. Aqueles que creem, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas o mundo está padecendo da sua própria enfermidade, que é a incredulidade e a zombaria em relação ao nome de Deus. Agora, nós que entendemos a palavra de Deus, não seremos abalados. Pelo menos deveria ser assim. Então, eu quero só contextualizar vocês, para vocês entenderem como que Paulo escreveu essa carta. A carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo. Eu quando assisti aquele filme, Paulo, apóstolo de Cristo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme. Se não assistiram, eu recomendo, assistam. E Paulo é encorajado por Lucas, dentro do filme, Paulo é encorajado por Lucas a escrever cartas para a igreja em Roma, que estava passando por grande tribulação, a carta aos romanos. Né? E aí, numa hora do filme lá, não vou contar muito não para não dar spoiler, mas teve uma hora lá que Lucas entrega a carta para Priscila e Áquila e fala assim: eu espero que essa carta ajude vocês. E naquela hora eu pensei assim, gente, será que o apóstolo Paulo tinha noção? Será que ele tinha consciência de que quando ele estava escrevendo aquela carta para a igreja que havia nascido há pouco tempo em Éfeso, para a igreja que havia nascido há pouco tempo na Galácia, em Corinto, em Roma, será que ele sabia que essas mesmas cartas iriam ser instrumento de Deus hoje, 2000 anos depois, para ensinar a gente a viver a vida cristã? Lindo, né?
quando Jesus escolhe Paulo como apóstolo aos gentios, porque os outros discípulos que caminharam com Jesus, eles entendiam que Jesus era o Messias para os judeus. Mas aí Deus levanta, Jesus já tinha falado para Pedro, quando Pedro tem aquela visão do lençol descendo com os animais mortos, né? Jesus já tinha ensinado a Pedro ali que ele não veio só para os judeus, que ele também veio para os gentios. Mas ele levanta Paulo, e Paulo se tornou um discípulo, um apóstolo de Jesus para nós. O evangelho chegou até mim, eu e você, por causa de Paulo. Então, essas cartas, embora elas tenham sido escritas há centenas, milhares de anos, elas estão mediando a maneira que Deus quer que a igreja viva hoje. E isso é sobrenatural. Aleluia. Nenhum livro dura tanto. Um livro escrito, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita num período de 1.500 anos, por 40 autores diferentes, em épocas completamente distintas. E esses livros estão todos conectados. O Antigo Testamento profetiza o Novo Testamento, e o Novo Testamento cumpre as profecias do Antigo Testamento. Se alguém falar que a Bíblia, o Antigo Testamento não é Bíblia, isso é uma heresia. Não entendeu. A Bíblia está toda conectada. Ela não é fragmentada. Ela é completa. E ela é um livro sobrenatural.